Tem uma pergunta do deputado Edmilson, a quem passo a palavra nesse momento, para que possa formular a pergunta e depois possamos ouvir os palestrantes respondendo ao deputado Edmilson e também manifestando-se em relação às observações do deputado Nilton Tato. Com a palavra, o deputado Edmilson. Primeiro, muito obrigado a todos e a todas pela oportunidade de aprender. Eu sou arquiteto, mas sou professor da Universidade Federal Rural da Amazônia há muitos anos. Aliás, o nosso superintendente da Embrapa no Pará foi meu aluno, né? E as pessoas pensam que eu tenho formação na área, né? Então, para mim é sempre muito importante conhecer a área específica, que eu atuo em disciplinas da área da arquitetura, construções rurais, topografia, enfim, para graduandos e outras na área da pós-graduação. Mas eu, no meu mestrado, fui aluno de um canadense, professor do Núcleo de Estudos Amazônicos, professor Luc Mujot. Ele desenvolveu uma pesquisa linda, Fátima, sobre agricultura urbana. Eu diria assim, a microagricultura familiar. E que beleza de experiência, às vezes, num quintalzinho de 1 metro de fundo por 3, 4 de largura, aqueles tubos de PVC furados, cheios de couve, assim, lindo, não tão lindas quanto esta. Mas... Então, realmente, com técnica, é possível fazer muito em pequenos espaços. E aí, ele me dizia, àquela altura, que 240 milhões de agricultores urbanos, inclusive o Brasil, mostrou experiências em determinadas áreas, favelas do Rio de Janeiro. Aí eu resolvi fazer, eu era prefeito naquela altura, a pesquisa em Belém, descobrimos mais de 50 mil agricultores urbanos em Belém. Daí surgiu o projeto Pactos Regionais, as ilhas, tanta água, né? Então, e a agricultura de quintais, uma série de coisas legais que, infelizmente, nem tudo segue, né? Porque a política, depende de quem está à frente, as prioridades mudam, né? Mas o que é importante, nós estamos construindo aqui, acho que a Fátima levantou bem essa questão, até numa visão antropológica, né? As pessoas perderam muito esse elo, né, com a produção agrícola. Eu acredito que essa informação que eu dou aqui, ao mesmo tempo uma pergunta, é um desafio, né? Pensar na agricultura em geral. Tem 2 palestras aqui lindas, que são, em geral, de agricultura de grande porte e vinculada à ideia da monocultura, né? E essa é uma questão que eu tenho mesmo, porque tanto o Fernando quanto o Cássio, né? O Cássio falou no uso da química como adubo, mas não necessariamente o uso do agrotóxico, né? Que às vezes você não conseguiu produzir o adubo totalmente orgânico, né? Mas já representa, num processo de transição, um grande avanço. Então, eu concluo, né, como vocês pensam a importância da agricultura familiar e dessa dimensão urbana, sim, como um elo a mais para essa cadeia, e depois, como efetivamente se consegue ter uma produção em grande escala de cana ou de café, sem necessariamente consorciar espécies perenes ou temporárias de forma mais, digamos assim, sistemática, e não usar o agrotóxico. E defender a produção, né? Está feito. Obrigado. Muito obrigado, deputado Edmilson. Então, pela ordem, eu passo a palavra ao senhor Roberto Carneiro.